É um prazer estar aqui em Serralves, no meio desta exposição sobre as reservas da biosfera da Unesco e poder falar sobre o programa MAB, programa Man and the Biosphere da Unesco, programa O Homem e a Biosfera, ou MAB, como é simplesmente referir. É um programa inovador que iniciou em 1971, que foi criado nesta data e que não se ficou por palavras. Quis, em 5 anos mais tarde, concretizar-se no território através da criação de uma rede mundial de reservas da biosfera. Estamos a falar de um programa muito voltado inicialmente para a conservação da natureza, nos anos 70, e que a pouco se foi adaptando aos desafios da humanidade e do planeta e que hoje é considerado como um instrumento extremamente importante na concretização de metas da Convenção sobre a Diversidade Biológica, do Acordo de Paris, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, é considerado inclusivamente pela estratégia de conservação da biodiversidade da União Europeia, que tem como meta atingir os 30% de áreas protegidas e classificadas, terra e mar. É um programa muito flexível, muito aberto, que permite que obriga ao envolvimento das pessoas, das comunidades locais, dos atores de desenvolvimento na sua concretização. E é desta partilha de desafios, de objetivos de um território que nasce efetivamente uma verdadeira reserva da biosfera. Aliás, diria que o sucesso de um território classificado com esta designação só é atingido com a participação dos que lá vivem e a sua apropriação de um conceito de conservação da natureza como base de um desenvolvimento que se quer sustentável e sustentável quer do ponto de vista social, económico e mesmo ambiental. Uma reserva da biosfera é um espaço vivo, é um espaço onde existem atividades económicas, onde existe uma visão, uma missão, um objetivo a atingir. Pode levar uma geração, pode levar 2 gerações, mas o objetivo é que todos se sintam beneficiados por esta classificação, por este galardão, podemos dizer assim, e que todos contribuam para o atingir. É um compromisso entre conservação e desenvolvimento. É extremamente pertinente e cada vez mais exigente envolver a comunidade jovem, porque de facto estamos a falar das gerações futuras, dos herdeiros desta terra, que têm que ser envolvidos rapidamente neste reencontro do equilíbrio entre o homem e a natureza. Numa situação de pandemia como aquela que vivemos atualmente, é por demais evidente a importância desta relação e deste equilíbrio entre o homem e a natureza. As reservas da biosfera são muitas vezes chamadas de áreas teste ou áreas piloto, laboratórios de sustentabilidade, porque é aqui que se ensaiam formas de desenvolvimento diferente baseado em soluções naturais. De todas estas experiências há partilha, funciona-se muito com partilha de bons exemplos, de maus exemplos, partilha em redes mundiais, em redes geográficas, em redes temáticas, em redes formais, não formais. Portugal tem neste momento uma rede nacional formada por 12 reservas da biosfera. São 6 no continente, 4 no arquipélago dos Açores e 2 no arquipélago da Madeira. A mais nova é de 1981, é a reserva do Paul do Boquilobo, por isso, como veem, aderimos muito rapidamente a este programa MAB. E a mais recente, a Ilha do Corvo,
classificada em 2020. São territórios, todos eles diferentes, mas todos iguais no seu objetivo de criar territórios sustentáveis y comunidades más resilientes. Buenos días, yo soy Miguel Cruz Enargot, el director de la División de Ciencias Ecológicas y la Tierra de la UNESCO. Yo he venido aquí bajo invitación de la Cátedra para el Desarrollo Sostenible y Biodiversidad de la Universidad de Coimbra, a esta linda Universidad de Porto, a esta ciudad tan preciosa, con un tiempo también muy precioso. Estamos hablando en esta reunión sobre reservas de biosfera en países lusófonos y cómo mejorar el sistema de conservación y desarrollo sostenible para el beneficio de las poblaciones locales. Las reservas de biosfera de la UNESCO son sitios de integración, de conservación de naturaleza y desarrollo sostenible. Hoy día hay 714 sitios en 129 países del mundo. Portugal tiene 12 sitios, 3 reservas transfronterizas con España. Entonces Portugal es muy activo en este sistema. Otro país de la CPLP es Brasil, con 7 sitios, Guinea-Bissau con 1, São Tomé y Príncipe con 1, Cabo Verde con 2 sitios, Mozambique con 1 sitio. Hace un total de 24 sitios en la comunidad CPLP. Yo pienso que ya es un gran éxito, particularmente en este año. En este año se celebran 2 eventos mayores, 2 aniversarios. El 75 aniversario de la UNESCO, que se creó, como todos saben, después de la Segunda Guerra Mundial, y el 50 aniversario del programa MAP, el hombre de la biosfera, del cual las reservas de biosfera son una de las herramientas principales. Son una de las herramientas que efectúan en los países el desarrollo sostenible y la conservación de la naturaleza. Si uno se imagina que pongamos todas estas reservas conjuntas, tenemos más de 7 millones de kilómetros cuadrados, que es más o menos el tamaño de Australia. ¿De qué gente estamos hablando? Estamos hablando de más de 260 millones de personas que viven en estas reservas de biosfera hoy día en el mundo. Esto corresponde a un 5% de la superficie terrestre del mundo y a 1,5% de la superficie estrictamente protegida. Cuando uno oye Australia, parece que es mucho, pero cuando uno oye 1,5% es relativamente poco. Pero es realidad. Es realidad porque estos países que acabo de mencionar lo hacen realidad. Estamos en un proceso ahora de ver cómo incluimos todos los países del mundo en este programa de reservas de biosfera. Aquí esta reunión se focaliza sobre los países CPLP, o sea, los países lusófonos. Todavía en esta comunidad lusófona hay 2 países que faltan, Angola y Timor-Leste. Entonces hemos tenido aquí una gran ocasión de discutir qué es una reserva de biosfera, qué no es una reserva de biosfera, cuál es la ventaja de ser miembro de esta red, cuál es el beneficio, qué hay que hacer, por qué hay que hacerlo. Y pienso que se elaboraron muy excelentes estrategias para los países CPLP. Para darle algunas cifras concretas, se han hecho ya varias evaluaciones sobre el retorno por inversión, porque hacer una reserva de biosfera cuesta mucho dinero, cuesta mucho esfuerzo humano, son procesos de 2 o 3 años que involucran miles de gentes. Y bueno, ¿cuál es el éxito? ¿Por qué hacemos todo eso? El éxito, y ya se ha visto, es una concientización por la naturaleza. En São Tomé y Príncipe, por ejemplo, la isla de Príncipe es una reserva de biosfera entera, terrestre y marina. Se logró gestionar más del territorio de la isla de Príncipe estrictamente protegido. Se logró establecer todo un sistema de desarrollo sostenible para la isla, un sistema de agua potable. La isla ya no acepta más plástico, o sea, es una isla que va a ser plastic free, y en mismo tiempo hubo un efecto
colateral que con la concientización y digamos, el alto nivel de higiene, la isla hoy día está libre de malaria, que no estaba previsto en las acciones porque nosotros no trabajamos sobre aspectos digamos, de salud inmediatamente. Entonces, como ven, son varios éxitos que se juntan. Volviendo a la inversión humana y financiera, tenemos estudios que prueban que por €1 invertido, el retorno es entre 7 y 10 euros. Es entonces un retorno inmediato, concreto, que también es muy importante cuando vemos todos los trabajos realizados, y aquí están explicados, con las poblaciones, con las autoridades, que es lo que se llama un poco una situación win-win. Y por eso este sistema tiene tanto éxito. Vamos a seguir con este trabajo de la parte de la UNESCO, obviamente no solamente en los países de habla lusófona, pero el mundo entero. Pero nos gusta también tener como redes temáticas, aquí redes, digamos, basadas sobre el idioma, porque muchas veces esas convergencias hacen que la aceptabilidad es más grande y hacen que las reservas se establecen para el beneficio de las comunidades. Eso es las reservas individuales. Hay también un aspecto de fomento de paz y de creación de sitios de paz. Es la vocación más grande de la UNESCO, y estas son esas reservas transfronterizas que se establecen entre países vecinos. Nosotros sabemos que los ecosistemas no respetan las fronteras políticas. Un ecosistema a un lado, síguelo en el otro lado. Entonces hace mucho sentido cuando uno quiere hacer un desarrollo sostenible con conservación de la naturaleza, que se hace en ambos lados de una frontera política. Tenemos también igualmente muy buenos ejemplos. Aquí en Portugal hay 3 con España, y pienso también para los países de CPLP es también una fórmula muy exitosa. La parte de la UNESCO estamos mirando con mucho interés lo que está pasando en estos países. Acompañamos los procesos en nuestros trabajos normativos, y yo espero que dentro de poco vamos a tener propuestas de todos los países de esta comunidad. Neste ano que nós comemoramos os 50 anos da Unesco para o programa da Reserva da Biosfera, o programa que tem como conceito principal a harmonia entre o homem e a natureza, eu julgo que foi muito importante e até mesmo histórico nós reunirmos aqui hoje os países de língua portuguesa, a CPLP, da comunidade da CPLP, para constituirmos e falarmos de uma possível rede das reservas da biosfera. Hoje, dos 9 países da CPLP, 6 deles já têm reserva instalada, já têm reservas consagradas. Daí a necessidade de nós criarmos esse conjunto para podermos levar, de facto, melhores condições de vida aos nossos cidadãos. Celebrarmos a vida. Mas celebrar a vida de uma forma diferente, porque a comunidade dos países da língua portuguesa, que comportam 4 continentes, 2 oceanos, eu penso que nós podemos, neste ano, refletir profundamente como é que nós podemos tornar os nossos territórios, as nossas comunidades mais sustentáveis, tornarmos os nossos territórios melhores para os nossos cidadãos. Por isso eu penso que a Reserva da Biosfera da Unesco vem dar-nos essa orientação. Vem dizer-nos que o melhor que temos a fazer é usarmos de uma forma mais sustentável os recursos que a nossa comunidade tem. E esses recursos são vários. Nós temos uma rica biodiversidade nos países da comunidade da língua portuguesa. Quase todos eles, para não dizer todos eles, têm uma extensa área marinha. Portanto, a diversidade marinha também, bastante ela rica. Daí que eu julgo que a contribuição e a participação de Serralves nesta organização, nos 50 anos da Reserva da Biosfera, eu penso que foi determinante para que podermos estabelecer um conjunto de reflexões para o melhor para as nossas comunidades, para o melhor para as nossas gentes,
para melhor para a nossa biodiversidade e para os nossos territórios. Por isso, o caminho é este, um caminho de sustentabilidade para um desenvolvimento harmonioso entre o homem e a natureza. Estes 2 dias que juntou em Serralves muita gente a falar, quer ao vivo, quer online, sobre reservas da biosfera da Unesco, são dias especiais, porque vivemos um tempo de grande complexidade e incerteza, mas vivemos também um tempo de celebração de um programa lançado pela Unesco há 50 anos, que consagra a classificação de sítios em todo o mundo que se classificam como reservas da biosfera porque possuem uma natureza extraordinária, mas sobretudo pessoas comprometidas em conservar a natureza, a sua identidade cultural associada à natureza, seja ela terrestre, seja marinha, numa lógica que hoje todos identificamos como a promoção do desenvolvimento sustentável. Tratam-se de sítios especiais, com uma natureza especial, mas com pessoas especiais, comprometidas, que promovem a investigação, o conhecimento, a conservação e a utilização sustentável desses recursos. Portanto, são sítios onde histórias de sucesso contrariam a tendência que os telejornais, que as notícias, que dão primazia, digamos, aos aspectos mais negativos, às catástrofes, às situações complicadas, às vulnerabilidades, aos dramas. Portanto, é preciso contrariar isso e as reservas da biosfera são uma boa demonstração de que, efetivamente, é possível olhar o futuro com alguma esperança, com uma esperança que garante ou promove oportunidades de qualidade de vida para as pessoas, em harmonia com a natureza, com aquilo que de melhor o planeta tem, que é, de facto, a natureza e as pessoas. Então, as reservas da biosfera que falam português e que estão espalhadas por todo o mundo, desde o Brasil ao Oceano Índico, em Moçambique, em Portugal, incluindo reservas transfronteiriças, deram hoje aqui, nestes dias, uma demonstração da sua riqueza, daquilo que é o seu valor, da importância que tem ao nível local, mas sobretudo do seu empenho em fazer um futuro cada vez melhor. E fazê-lo em conjunto. Hoje foi também o dia em que as reservas da biosfera que falam português disseram ao mundo, disseram a Portugal, disseram a Moçambique, à Guiné-Bissau, a Cabo Verde, a São Tomé, portanto aos sítios onde elas pertencem, ao Brasil, que se vão organizar, que estão a trabalhar em rede e que se assumem como um espaço de cooperação permanente para a inovação, para concretizar nestes territórios experiências inclusivas de resolução de problemas concretos e objetivos, sejam eles de recuperação da natureza, sejam eles de procura de alternativas de emprego, de desenvolvimento socioeconómico. Tivemos a apadrinhar o evento a própria Unesco, o seu representante mais alto da Divisão das Ciências Ecológicas e da Terra, que testemunhou, digamos, este compromisso externo de lançamento da rede de reservas da biosfera da CPLP, que não se vai resumir às reservas que já existem, nem sequer às reservas que só falam português. Elas vão cooperar mais e de uma forma permanente, diminuindo a distância, as dificuldades, lançando iniciativas como o mapeamento dos serviços dos ecossistemas, a elaboração de um roteiro de turismo sustentável comum às reservas da biosfera da lusofonia, ou a recuperação e valorização das suas paisagens produtivas, que todos sabemos têm uma importância não só para a segurança alimentar, mas para a manutenção da própria autoestima e identidade cultural. Portanto, hoje foi o dia em que se começou mais uma etapa num caminho de cooperação que esperemos que seja de sucesso e que vai arrastar esta dinâmica não só aos que já faziam esse trabalho ao nível das reservas, mas sobretudo junto de um público cada vez mais largo, desde o sector socioeconómico, mais ligado às empresas, mas sobretudo à educação, à investigação científica, de uma forma inclusiva e orientada para o futuro, para esta cooperação em torno da cultura que nos une, da língua que nos une, mas também para um posicionamento estratégico das reservas que falam português no próprio contexto internacional. Seremos não só receptores, mas contribuintes para um mundo melhor, acreditando que o desenvolvimento sustentável é possível e não apenas uma utopia útil. O propósito do dia de hoje, em que celebramos os 50 anos do programa Homem e a Biosfera da Unesco, conhecido pelo programa MAD, foi também a oportunidade de mostrarmos
as reservas da biosfera dos países lusófonos. Portanto, neste caso, estivemos hoje a apresentar as 12 reservas da biosfera de Portugal, continental e insular, as reservas da biosfera da África, do Brasil, e tivemos, enfim, com isso, também a oportunidade de apresentar o que são as reservas da biosfera e o que é que elas significam em termos de estratégia integrada de desenvolvimento, tendo no centro a preocupação ambiental, da sustentabilidade, da conservação da natureza, dos patrimónios e numa harmonia com as comunidades residentes. E, portanto, foi realmente um dia absolutamente gratificante, onde pudemos ver paisagens lindíssimas destes territórios, mas também comunidades, o seu património cultural, a forma como se organizam e como perspectivam o desenvolvimento dos territórios, tendo de facto a preocupação também de conservar a natureza e de promover uma agenda de desenvolvimento em prol da sustentabilidade. São também territórios que têm um compromisso muito particular com a Agenda 2030, com os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, e que fazem, de facto, das parcerias para a sustentabilidade a forma de procurarem e de promoverem o desenvolvimento económico, territorial e social. E, portanto, são realmente espaços de uma beleza muito grande, de uma grande diversidade também, diversidade de espaços, de habitats, mas também de patrimónios que justificam plenamente uma visita. E, portanto, tivemos também ainda a oportunidade de marcar a constituição de uma rede de reservas do espaço CPLP, o que significa que vamos tentar trabalhar em conjunto, mais em prol de uma agenda comum pela sustentabilidade, partilhando conhecimento, partilhando formação, partilhando objetivos e interesses e também um caminho comum. Ficamos agora também com a possibilidade de visitar Serralves, onde decorreu este evento e que eu aproveito também para agradecer à Fundação de Serralves a oportunidade de o realizar, mas ficam também agora aqui como legado desta conferência e por algum tempo uma exposição em que podem ver estas reservas, conhecê-las um pouco, também identificá-las e eventualmente, quem sabe, até sirva de estímulo para uma visita a estes territórios, porque vale bem a pena. E, portanto, eu terminaria este breve depoimento, mais uma vez agradecendo à Fundação de Serralves a oportunidade e disponibilidade de abertura ao Parque de Serralves, que tem, de facto, também na sua essência, na sua gênese e também no seu percurso a agenda da sustentabilidade e, portanto, esta é também uma forma de o mostrar e de se fazer cúmplice com todo este conjunto de territórios que está a trilhar esse caminho e que é realmente o caminho do futuro e que é absolutamente indispensável que consigamos todos fazê-lo em conjunto.